pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar mais um pouco com vocês e eu vou começar com uma pergunta. Quem foi a pessoa mais poderosa que já existiu? Se a gente pensar em todas as coisas que nós vemos na televisão e nos filmes, existem muitos super-heróis que sempre estão fazendo coisas incríveis. Também temos exemplos de atletas que são muito fortes e conseguem quebrar recordes com a habilidade que eles têm. Nós temos também aviões e foguetes projetados por homens que conseguem atravessar a atmosfera e ir para o espaço, são muito rápidos, conseguem levar um monte de gente. E nós temos também exemplos na natureza, como os terremotos, os tufões, os tornados, que são tão fortes que acabam destruindo todas as coisas que existem pelo caminho. Mas, mesmo com todos esses exemplos, Deus é mais forte e mais poderoso do que qualquer pessoa, qualquer fenômeno natural e mesmo qualquer super-herói. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Lá em Mateus 19:26, o próprio Jesus afirmou isso. Se nós pensarmos no universo e na Terra, é muito fácil perceber o poder de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Deus criou a Terra e o universo a partir do nada. Ele dividiu dia e noite. Ele criou o mar. Ele criou os animais, os peixes, as plantas. Ele criou o homem, a mulher, o sol e a lua e todas as coisas que existem na natureza. Existem muitos exemplos na Bíblia do poder de Deus e de como ele age sobre a natureza e nos eventos, em todas as coisas que acontecem. Um exemplo que eu queria dar para vocês é o exemplo do faraó, de Moisés e do povo de Deus. Quando o Moisés saiu com o povo de Deus do Egito, o faraó a princípio tinha deixado eles irem, mas depois ele mudou de ideia e resolveu ir atrás do povo. E Moisés estava andando mais à frente com o povo, eles estavam andando, a maioria das pessoas estavam andando a pé, e eles chegaram num caminho sem saída, porque eles estavam com o mar na frente deles e o faraó vindo correndo atrás com todo o exército. Então aconteceu uma coisa muito especial. Deus falou para Moisés que ele iria abrir caminho para o povo passar no meio do mar. E a única coisa que o Moisés tinha que fazer era erguer o cajado dele, que o mar se separaria em duas partes, e o Moisés continuaria com o cajado levantado até o momento em que todas as pessoas do povo tivessem passado. E o Moisés fez isso e o mar se abriu. E diz na Bíblia que o chão estava até seco, apesar de toda aquela água que estava afastada para as pessoas passarem. Essa história é um exemplo de como Deus controla todas as coisas. E as mesmas histórias que estão ilustradas na Bíblia, que estão descritas na Bíblia e que são verdadeiras, não ficaram só no passado, na época em que a Bíblia foi escrita. Mas Deus é o mesmo até hoje e Ele ainda tem o controle e a soberania sobre tudo. Por isso, nós sabemos que nós podemos contar com Deus quando nós temos um problema. Ele é poderoso para nos ajudar e para nos direcionar em qualquer dificuldade. E existem 3 coisas que nós podemos fazer quando nós temos um problema. A primeira coisa é pensar em Deus. Lembrar que Deus conhece todas as coisas, que antes mesmo de a gente falar sobre isso, Deus já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está no nosso coração. A segunda coisa é falar com Deus. Apesar de Deus saber o que está acontecendo, mesmo sem que a gente precise falar, Ele deseja que nós conversemos com Ele, para que nós possamos ficar mais próximos dEle e para que, quando nós falarmos, a gente tenha essa paz que vem depois que nós dividimos com Ele as nossas angústias, os nossos pensamentos, todas as coisas que estão no nosso coração. Na Bíblia está escrito que nós experimentamos da paz de Deus quando nós fazemos isso. E a terceira coisa é entregar para Deus os nossos problemas e as situações difíceis que nós vivemos. Entregar para Deus significa
realmente dizer a Deus que nós dependemos dele e que nós queremos a ajuda dele, a direção dele para lidar com qualquer situação. Então lembre-se disso, que Deus abençoe e até a próxima história.